Olá, pessoal, Alex Real da revista de Ocara. Pessoal, o Ministério Público se manifesta a respeito do ônibus, né, sobre o tombamento do ônibus. Olha só, pessoal. Olha, já que o Ministério Público, ele fez uma postagem, a gente vai comentar sobre isso. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Se você tem preocupação, compartilhe esse vídeo. Olha só a postagem, né? Porque assim, agora nesse momento, é o que eu penso assim. Vamos encontrar o culpado. Vamos encontrar o culpado. Né? A estrada, é como a gente fala, né? Fiscalização é tudo. Se você está vendo esse vídeo no Stories da Revista de Ocara, vá lá para a Revista de Ocara, tá? Clica e assiste o vídeo completo. Sou Alex Real, essa Revista de Ocara segue para não perder nada. Olha só a postagem do Ministério Público, eu vou estar lendo aqui para vocês. Diz o seguinte. Eu vou deixar as fotos, tá rolando para vocês, tá? O Ministério Público do Ceará requisitou nesta terça-feira, né, que foi ontem, 5/5, que a Prefeitura de Ocara e a Polícia Civil apresentem as providências adotadas para apurar as causas do tombamento de ônibus, né, escolar ocorrido em Ocara no último dia 30/4. Olha só, pessoal. Bem como as medidas a serem implementadas para garantir a segurança dos estudantes que utilizam o transporte. O acidente ocorreu em uma estrada de terra, né, que liga a localidade de Bolas à sede do município. Durante fortes chuvas, né, que atingiram a região, segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um buraco, né? Não houve feridos. Na quarta-feira, olha só esse complemento aqui que é muito importante. Presta bem atenção. Prestem atenção, pessoal. Na quarta-feira, dia 29/4, um dia antes do acidente. Vocês estão ouvindo? Um dia antes do acidente. A Promotoria de Justiça de Ocara e o Centro de Apoio Operacional da Educação, Duque, né, do MP, acompanharam a vistoria da frota escolar. Ou seja, a Promotoria de Justiça de Ocara acompanhar a vistoria da frota escolar do município, feita pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, né? DETRAN, Ceará, né? Durante a ação, todos os veículos foram reprovados após serem identificados diversas irregularidades. Agora, presta atenção. Eu quero que você que tem carta de motorista, prestem atenção no que está sendo dito aqui. Tá? Quando a gente fala que falta de aplicação da lei, fiscalização, falta de fiscalização, por que isso acontece? Hein, pessoal? Presta atenção. Na quarta-feira, dia 29/4, um dia antes do acidente, a Promotoria de Justiça de Ocara e o Centro de Apoio Operacional de Educação lá, do MP, acompanhar a vistoria da frota escolar do município, feito pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Durante a ação, todos os veículos foram reprovados após serem identificados diversas irregularidades. Agora, veja bem, se você está com um carro irregular, vamos falar, pessoal, o seu carro sai andando se o DETRAN parar? Hein, pessoal? Por que esses veículos, já que a Promotoria de Justiça de Ocara, o Ministério Público, estavam envolvidos junto com o DETRAN? Está escrito aqui nessa postagem. É o que está dizendo aqui nessa postagem do Ministério Público do Estado do Ceará. Se um dia antes houve vistoria, certo? E todos os veículos foram reprovados. A pergunta que eu tenho para deixar para a Promotoria de Justiça de Ocara, para o Ministério Público do Estado do Ceará: como que era a frota no tempo que estava a prefeita Amália como prefeita? Como que era a frota quando foi o ano passado? Não teve vistoria ano passado? Como que era isso daqui? Como que sai uma nota, pessoal? Como que sai uma nota dessa do Ministério Público do Ceará, do Estado do Ceará, dizendo que um dia antes tinha coisa irregular? Por que esses ônibus estavam rodando? Vocês estão percebendo a gravidade?
Não, Alex, dependendo da situação, o ônibus sai, o carro sai andando. Sem problema. Nós estamos falando de transportar a crianças e adolescentes. É isso que nós estamos falando. Então, o Ministério Público ele soltou uma nota, né, uma postagem, dizendo que um dia antes eles estavam lá vistoriando. E foi tudo reprovado. O que é? Ou é reprovado, ou é aprovado, ou é meio termo. Ó, você tem que arrumar isso aqui, você tem que consertar aquilo ali, entendeu? Agora, dizer reprovado... Então, só por esse ponto, eu acredito assim, tá, pessoal? Só por esse ponto, não precisaria da delegacia estar envolvida e nem muito menos a prefeitura da satisfação. Porque se está dizendo, a própria postagem do Ministério Público está falando que foi reprovado. Agora a questão, por que estavam andando? Por que estavam pegando alunos para levar para as escolas? Você está entendendo, pessoal? Então, se a prefeitura tem a parcela de responsabilidade, o Ministério Público tem também. O Detran tem também. A Promotoria de Justiça do Cara também tem. Porque foram notificados? Porque podia notificar. Já que está irregular. Reprovado? Foram notificados que não poderiam transportar alunos? Entendeu? Foi feito algum documento para proibir esses ônibus transportar crianças? É a pergunta que nós estamos fazendo. Entendeu? Isso merece resposta, gente. Diante do que está sendo dito, aqui nessa... Isso aqui é publicação no Ministério Público do Estado do Ceará, pessoal. Você entendeu? Órgão fiscalizador. A gente não ia falar nada, mas já que se posicionaram, tá? Veja bem. O ônibus deu um problema lá e tombou. Com alunos dentro. Certo? Então, isso aqui, como a gente falou, é falta de aplicação da lei, fiscalização, é tudo. Identificadas diversas irregularidades. Estava aqui o Detran. Está escrito aqui. Detran. Ou seja, Promotoria de Justiça, Ministério Público, Detran, todo mundo junto. Um dia antes. Agora, a pergunta é, por que esses ônibus estavam rodando? Por que não se notificou os motoristas, os donos dos ônibus? Olha, primeiro vocês vão arrumar o que está irregular para depois vocês transportar a criança. Por que não se notificou a prefeitura? Por que não foi feito isso? Por que o Detran não fez isso? Por que o Ministério Público não fez isso? Por que a Promotoria de Justiça não fez isso? Antes. E parasse tudo. Essa é a pergunta que a gente tem para fazer. Para o Ministério Público, Promotoria de Justiça de Ocara, para o Detran, para a Prefeitura. Você entendeu? Então, diz aqui, pessoal, tá bem claro, todos os veículos. Agora, se o Detran notificou, se o Ministério Público notificou, se a Promotoria de Justiça notificou, então quer dizer que todo mundo ficou rodando com ônibus? A Prefeitura botou o ônibus para rodar? Mesmo sendo notificado, notificaram, não notificaram? E aí, pessoal? Então, assim, se tem ônibus rodando, se está irregular, por que está rodando? Por que o Detran, tá aqui, ó, foi feito pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, Ceará. Durante a ação, todos os veículos foram reprovados, todos, após serem identificadas diversas irregularidades. E aí? Agora, eu não entendo. Eu não entendo isso. Eu não entendo essa postagem. Tá? Porque a própria postagem, ela mostra que a ação não foi eficaz. A própria postagem está dizendo isso, pessoal. Se houve a Promotoria de Justiça, o MP, o Detran, como que esses ônibus estavam rodando? Vocês entendem, pessoal? Não era vai arrumar primeiro para depois ser liberado para poder trabalhar e rodar? Não é assim. Eu quero que alguém me responda. Então, assim, não adianta, pessoal, fazer postagem institucional. Você entendeu que isso não resolve. Poderiam adolescentes ter morrido. Você entendeu, pessoal? Essas postagens institucionais, elas não resolvem o problema. Você entendeu? A gente viu aí, a prefeitura soltou uma postagem institucional, tá? Falando sobre proteção de crianças
adolescentes e tem criança não recebendo leite essencial na cidade de Ocara. Então, se não vai dar, como a gente falou, procuramos, mandamos mensagem para o prefeito, sabe? Então, o que acontece, pessoal? Poxa, a própria postagem, pessoal, está dizendo que houve um dia antes, ou seja, isso não aconteceria se tivesse deixado os ônibus, já que passou e tá vendo que tá irregular, ou o carro fica preso, ou o ônibus fica preso, ó, na hora que vocês resolverem isso aqui, né, aí você tá liberado para poder estar trabalhando. Não era de emitir um papel, não era o Ministério Público, a Promotoria de Justiça de Ocara, ou o Detran, emitir um papel proibindo o transporte de crianças e adolescentes. Então, fazer uma publicação, você entendeu, pessoal? Não apaga o fato do tombamento do ônibus. Não apaga. Você entendeu, pessoal? Então, a prefeitura bota para rodar ônibus irregular. O Ministério Público foi lá fiscalizar. O Detran foi fiscalizar. Você entendeu? E como é que é isso, pessoal? Como é que é isso? Então, e o rapaz do ônibus, tá? Uma dessas postagens, teve o rapaz do ônibus que se manifestou, não vou colocar o ônibus aqui, tá mostrando o ônibus dele, falou que era uma postagem, não sei se é essa, tá? Que fizeram uma postagem responsável, tá? Porque eu vou ver se consigo conversar com ele, tá? Dizendo que os ônibus deles são totalmente corretos, tá? E eu não sei se foi essa postagem do Ministério Público do Estado do Ceará, porque ele disse que, eu não vou colocar o vídeo aqui porque eu vou conversar com ele primeiro, tá? Dizendo que tava ali, tipo, encabeçando, né? Então vamos supor, colocaram uns ônibus e depois colocaram um monte de imagem, essas que estão rodando aí para vocês verem. Agora a questão, pessoal, que nós estamos falando, por isso que eu digo para vocês, quando acontece uma coisa dessa, é totalmente errado você querer culpar somente a prefeitura, tá entendendo? Porque existem órgãos de fiscalização, existem pessoas que são responsáveis por fiscalizar ônibus escolar, o que está acontecendo, entendeu? Agora dizer que um dia antes, ou seja, eles podiam ter evitado isso um dia antes, tá entendeu? E por que os ônibus estavam rodando mesmo depois da fiscalização da Promotoria de Justiça de Ocara e também do Detran e também do Ministério Público, que está dizendo aqui, ó, do MP. Acompanhar a vistoria. Todo mundo acompanhando a vistoria, um dia antes. E isso aqui aconteceu. Então, é uma questão da população está vendo que não é a revista de Ocara que está inventando isso aqui está na página do Ministério Público do Estado do Ceará. Você entendeu? Eles dizendo que um dia antes, diversas irregularidades e durante a ação todos os veículos foram reprovados. Foram reprovados. Então, por que o Detran não segurou? Por que não bateu notificou, todos foram notificados que não podia transportar crianças? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Eu quero que vocês entendam uma coisa, a cobrança não pode cair só em cima da prefeitura, não. Tem que cair em cima de quem está fiscalizando também. Porque se houve fiscalização, tem que haver notificação e tem que haver proibição de levar os alunos. Então, é assim, ó, o que eu tenho para falar é o seguinte, nós temos que ter, olhar o que está acontecendo, um olhar amplo, né? A vice-prefeita não gosta muito que a gente fale dela aqui na revista de Ocara, mas a vice-prefeita tinha que ser a primeira a não concordar com circulação de vídeo com uma tarja dessa aqui. Isso evidencia a má gestão dos nossos recursos públicos, o desgoverno e o descaso que se encontra na nossa cidade de Ocara. Sim, é descaso. Entendeu? Mas isso não se enquadra só em má gestão não, viu, vice-prefeita? Quando acontece uma coisa dessa, só que a senhora, como vice-prefeita, já que a senhora se coloca como oposição, a senhora poderia já começar a falar amplamente sobre a situação de Ocara. A situação de Ocara não se resume apenas em gestão. Porque não é possível, pessoal, uma postagem dessa aqui do Ministério Público do Estado do Ceará. Se a vice-prefeita quiser se manifestar, falar alguma coisa, eu coloco aqui na revista de Ocara. Mas que ela fale de uma maneira ampla, mostrando todos os pontos.
Onde está realmente falhando as coisas? Por que as coisas estão acontecendo do jeito que está? Isso não é responsabilidade apenas de um prefeito. Entendeu, pessoal? Não é apenas o prefeito que vem, sabe? O prefeito vai lá, contrata ônibus, pega ônibus para rodar. Você entendeu? Isso aí tem que ser vistoriado. Eu falei aqui no último vídeo. Cadê o papel, prefeito? Manda para cá o papel da vistoria, para que a gente mostrar que o ônibus está apto para andar. Aqui, ó. Não estava apto, pelo que diz aqui. Agora, como que esses motoristas... Eu não acredito que depois de uma vistoria, as pessoas serem notificadas, se foram notificadas, que não pode transportar alunos, sair levando aluno, depois de uma notificação do Ministério Público, Promotoria de Justiça, Detran, eles foram colocar porque quiseram aluno dentro, a gente precisa de resposta, gente. Entendeu? Então, quando uma prefeitura, eu quero que vocês entendam uma coisa, quando uma prefeitura, ela erra ou falha, é porque não está tendo fiscalização que funcione. Entendeu? Isso aqui é uma prova. Olha aqui, ó, vou ler de novo. Na quarta-feira, dia 29, um dia antes do acidente. Por que dizer um dia antes? Fato que houve fiscalização e que houve irregularidade, que os veículos foram reprovados e que eles continuaram a funcionar. Notificaram os motoristas? Houve notificação que não poderiam transportar crianças? Houve notificação para a prefeitura de Ocara dizendo que não poderia transportar alunos? Se houver, mande para cá, para a revista de Ocara, que nós vamos estar postando aqui, falando sobre o assunto. Porque se houve notificação, se os veículos estavam reprovados, houve notificação para a prefeitura, eles continuaram a transportar alunos, aí resta ser responsabilizado. Certo, pessoal? Eu sou Alex Real, essa é a revista de Ocara. Segue, pessoal, para você não perder nada. Aqui a gente fica um pingo é letra, pessoal. Um pingo é letra, tá? Compartilha esse vídeo e eu volto a qualquer momento. Segue para não perder nada.